Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo. E no vídeo passado nós encerramos o período de perseguição da igreja a partir do século I. Então, as perseguições do século I nós já vimos que se deu os imperadores Nero e Domiciano e os quatro que estiveram ali, depois Vespasiano, Tito, até entrar Domiciano, que fecha esse período do século I. Nessa nova série aqui, nós vamos estudar as perseguições que se deram a partir do século II, tá? E nós vamos começar aqui o nosso estudo falando sobre o imperador Trajano, tá? Então, ano 108, segundo século, nós vamos falar sobre o imperador Trajano. O que nós temos de interessante aqui dentro deste período? O que nós temos de interessante aqui é a correspondência que foi trocada entre Plínio II e Trajano. Plínio, o jovem, ele é nomeado como governador da Bitínia, desce para a Bitínia para governar a região, e ele se depara com essa situação dos cristãos. Então ele não sabe o que ele vai fazer direito, ele não sabe como proceder com os cristãos, porque ele não tinha, estando em Roma, ele não tinha tido tempo suficiente para entender como que se procede em relação aos cristãos. Então ele fica com uma dúvida, e aí ele escreve para o imperador Trajano, para que o imperador pudesse então esclarecer como ele deveria se portar em um processo diante dos cristãos. Então nós vamos ler trechos dessa carta, e eu coloco no final do slide aqui a fonte da onde eu tirei essa carta. O que nós vamos ler aqui, nós vamos ler ipsis literis, exatamente o texto uma dessas cartas, que foram várias cartas que ele escreveu, mas nós vamos nos fixar somente nessa, em que ele tem essa dúvida em relação a como que ele deveria tratar os cristãos aí, tá bom? Então vamos fazer a leitura dessa carta aí, e eu vou explicando ao longo da leitura do texto. Ele começa assim: Meu Senhor, tenho como costume fazer chegar a ti todas aquelas dúvidas que me acometem no cumprimento de meu cargo. Quem melhor, na verdade, para conduzir minhas hesitações por um bom caminho ou instruir-me em minha ignorância? Nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam, quais punições merecem, qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites deve colocar-se a eles. Então veja que Plínio ele tem sérias dúvidas aqui em relação ao processo. Primeiro, em relação, e ele coloca lá, questão do crime. Qual é o crime que eles são acusados? Do que eles são acusados? Qual a punição que ele deve aplicar aos acusados? E qual o procedimento do inquérito? Então, Plínio ele tem sérias dúvidas aí na condução desses inquéritos aí em relação aos cristãos. Vamos ler mais uma parte dessa carta. E aí ele continua. É claro que eu estou pegando partes, tá bom? Depois você vai pegar lá, você vai entrar no site, você vai ter a carta na íntegra. Eu estou pegando só as partes que mais nos interessam aqui para a gente entender o que estava acontecendo naquele período, e até para nós entendermos como que os cristãos eram vistos dentro desse período. Assim tive as mais sérias dúvidas sobre se devem estabelecer-se diferença entre as idades dos réus, ou se, pelo contrário, os mais jovens, por mais tenra que seja a sua idade, em nada se diferenciam dos mais velhos. Sobre se deve conceder-se absolvição à retratação, ou, pelo contrário, aquele que tenha sido cristão em nada lhe beneficia a renúncia. Por fim, se o castigo é pelo mero nome de cristão, inclusive na ausência de quaisquer tipos de crime, ou se o que se castiga são os crimes associados ao dito nome. Então ele continua nas suas dúvidas aí. E aí ele vai apresentar diferença de idade. Como que eu procedo? A aplicação da pena deve ser um pouco mais severa para os idosos
ou essa aplicação deve ser branda em relação aos jovens? Como que se dá essa questão da aplicação? E aqueles que renunciam terem sido cristão, será que eles vão ter algum tipo de benefício só por conta da renúncia? E também ele coloca um ponto aqui interessante, que na visão dele ele não vê qualquer tipo de crime. Mas aí ele vai colocar no finzinho do trecho da carta, dizendo o seguinte: ou se o que se castiga são os crimes associados ao dito nome. Então, o que nós estamos castigando? Estamos castigando o cristão por ser cristão, estamos castigando o cristão por estar associado ao nome, ou pelos crimes que são cometidos, que estejam em associação a esse nome. Então, essa é a grande dúvida que Plínio tinha em relação ao processo que se referia aos cristãos. Continuando a leitura aqui, e aí ele continua. Perguntei diretamente a eles se são cristãos. Ao responder-me, sim, perguntei-lhes uma segunda e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiveram sua declaração, ordenei que os executassem. A razão disso foi que não me cabia dúvida de que, qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente este fanatismo, esta obstinação intransigente merecia a morte. Então veja, pela declaração que ele está dizendo aqui, ele não achava crime. Mas por que ele executou? Ele executa pelo fanatismo, como ele diz, pela obstinação intransigente em relação aos cristãos de não negarem a sua própria fé. Então, baseado nisso, é que ele manda executar, mas ele ainda tem sérias dúvidas como proceder neste processo. Vamos continuar a leitura da carta aqui. Aos que negaram ser ou terem sido em algum momento cristão, como invocaram os deuses de acordo com a norma dita por mim, fizeram uma oferenda de incenso e vinho diante de tua imagem, que com este propósito eu havia ordenado trazer junto às estátuas dos deuses, e também maldisseram o nome de Cristo, o que, segundo se diz, não se pode forçar de modo algum aos que são verdadeiramente cristãos. A estes escrevi que devia deixá-los em liberdade. Então veja que diante da retratação de alguns, em oferecer incenso, oferecer sacrifício não só aos deuses, mas como ao imperador, então ele absolve essas pessoas e dá-lhes a liberdade. Aos que negam se fazer isso, então há uma punição. Vamos ver mais um trecho dessa carta. Por esta razão, considerei necessário investigar quanto há de verdade em tudo isso, e assim submeti à tortura 2 escravas, as quais os cristãos denominam de ministro. Mas não encontrei nada além de uma tola e extravagante superstição. Por tudo isso, adiando de momento a instrução da causa, apressei-me a consultar-te. Então veja que ele usa até de tortura, para arrancar alguma confissão que de fato tem alguma acusação consistente, o que não aconteceu. Então ele acaba escrevendo essa carta para o imperador Trajano, buscando uma solução para essa situação e uma orientação também. Vamos ver qual foi a resposta do imperador Trajano, mas antes eu quero ler mais um pedaço dessa carta que eu acho interessante nós lemos aqui, que faz parte dessa carta aqui também, na verdade. E o contágio dessa superstição não se estendeu unicamente pelas cidades, mas que também se propagou pelos povos e campos. Acredito, contudo, que a enfermidade pode ser detida e curada. Então aqui nós percebemos como que o cristianismo, como que os cristãos eram vistos naquele período. Então era visto como algo supersticioso, era visto como algo contagioso, alguma coisa que estava se espalhando. Ele deixa isso bem claro, que não era uma coisa que estava acontecendo somente na região da Bitínia, mas era uma situação que estava se espalhando
por todo o império. E ele vai colocar uma preocupação interessante na carta, que ele vai dizer o seguinte, que por forçar, por penalizar os cristãos, e essa retratação de alguns, então os templos voltam a ser povoados novamente, voltam a ser frequentados novamente, porque uma vez que o cristianismo chega nas regiões, há um esvaziamento dos templos e, em consequência, também há um prejuízo econômico para o comércio religioso daquele período. E ele vai colocar isso também na sua carta lá. Vamos voltar à carta, vamos ver como que ele trata essa questão. Certamente é um fato comprovado que os templos que já se encontravam praticamente abandonados começaram a ser frequentados novamente, que as cerimônias sagradas interrompidas durante um longo tempo voltaram a ser celebradas, e que por toda parte se vende a carne das vítimas sacrificadas, para a qual até pouco tempo encontravam-se escassos compradores. Disto se deduz facilmente que grande quantidade de pessoas poderia ser afastada dessa superstição, se a elas fosse oferecida a absolvição no caso da retratação. Então veja como que a situação se dava no século II. Uma vez que o camarada se retratava, a pena era suspensa e automaticamente, é claro que ele não iria voltar à velha prática do cristianismo, mas ele se voltava novamente para o paganismo, fazendo com que os templos se enchessem novamente. Agora o que nós vamos ver é a resposta de Trajano a Plínio. Como que Trajano decide essa questão? Aí está. Meu caríssimo segundo, seguiste o procedimento que devias ao analisar as causas dos processos daqueles que foram denunciados diante de ti como cristão. Na verdade, não se pode estabelecer uma norma geral que imponha, por assim dizer, alguns critérios absolutamente rígidos. Os cristãos não devem ser perseguidos. Se forem denunciados e a culpa provada, devem ser castigados. No entanto, aquele que negar ser cristão e o demonstre de fato, isto é, venerando aos nossos deuses, embora se suspeite de ter sido cristão no passado, deve obter absolvição por sua retratação. Quanto às denúncias anônimas que podem aparecer fixadas em lugares públicos, não deve servir a nenhum tipo de acusação, pois é uma prática detestável e imprópria do nosso tempo. Então essa foi a decisão de Trajano para Plínio. Ou seja, se não houvesse uma acusação formal, então Trajano não deveria colocar a máquina do Estado e nem colocar recursos aí para investigar uma acusação que não foi feita de maneira formal, e nem era para ele investigar uma acusação anônima também. Ele só poderia agir se houvesse uma acusação formal em relação aos cristãos. É claro que durante o período que nós estamos falando, apareceu muita acusação formal. E nós vamos ver aqui, nesse período aqui, dois grandes mártires do período aqui que morreram aqui nesse período, que foi feita acusação formal em relação a eles. Mas antes, o que estava em jogo aqui na verdade? Então, Trajano deixa claro o seguinte: se ninguém acusar ninguém, então você não precisa perseguir ninguém. Se houver alguma acusação formal, então aí você deve agir em cima daquilo que diz a lei. Mas o que estava em jogo aqui? Olha, vamos dar uma olhada aqui. Estava em jogo nessa decisão para que as autoridades dos tribunais não fosse diminuída. Ou seja, não havendo acusação formal, não havendo necessidade. Havendo acusação formal, então Plínio deveria agir e punir, para que a autoridade do Estado, para que a autoridade dos tribunais não fosse diminuída e nem perdida. Segundo ponto, a não adorar o imperador eram considerados rebeldes, que deveria ser punido. A adoração ao imperador era um vínculo que unia todos ao império. Então, essa é o que estava por trás nessa decisão de Trajano, e diga-se passagem até um tanto moderada, porque só poderia haver uma penalidade se houvesse uma acusação formal. É claro que houve várias acusações formais, mas o que estava em jogo aqui era a autoridade
dos tribunais, autoridade do próprio império, e, segundo ponto, o que unia todos debaixo da tutela do império era esse vínculo de união de todos, tá? Ou seja, em todos os âmbitos da vida. Então, a adoração fazia parte, e isso implicava em que todos estavam unidos debaixo do império. Tá? Então, é isso que estava por trás da decisão de Trajano. Eu deixei aí, dê uma olhada aí, olha, eu deixei para vocês aí o canal, a fonte aonde eu peguei esse slide, tá bom? Então, vocês entrando nesse site aqui, vocês vão pegar as cartas de Plínio aqui, completa lá, tá? Eu peguei só partes, mas você pode acessar esse site aí e você vai ter lá as cartas de Plínio lá para você poder estudar lá e verificar lá, tá bom? Vamos ver aqui quem são os mártires deste período aqui que nós estamos falando aqui. Vamos dar uma olhada aqui quem são os mártires deste período aqui. Deixa eu colocar a cena aqui. Convém sermos cristãos, não só de nome, mas de fato. Santo Inácio de Antioquia. Ele foi jogado às feras, dentro do império de Trajano, porque não negou o nome de Cristo. Eu vou colocar aqui, ó lá, em 18 de dezembro, sofreram martírio os dois companheiros de Inácio, Zósimo e Rufo. 2 dias depois chegou a vez de Inácio. Inácio morreu em Roma, despedaçado pelas feras, segundo o antigo decreto de César. Isto aconteceu em 20 de dezembro de 107. Depois, o que fizeram com os restos mortais aí de Inácio? Dá uma olhadinha aí. Os restos do seu corpo foram recolhidos por cristãos, que como preciosas relíquias levaram para Antioquia. Quando a cidade de Antioquia caiu no poder do Sarraceno, as relíquias foram reconduzidas a Roma para ficarem livres de profanação ou destruição. E ainda hoje, ali se encontra na igreja de São Clemente. Então, Santo Inácio de Antioquia. Vamos conhecer um pouquinho da história de Santo Inácio. Bispo de Antioquia, preso, encarcerado aqui durante o Império de Trajano. E na viagem que Santo Inácio ele faz para Roma, ele vai escrever 7 cartas para as 7 igrejas. Essas cartas são importantes porque elas vão narrar como que a igreja do segundo século ela era, os acontecimentos do período, mas aqui nós vamos fixar somente no martírio de Inácio de Antioquia. Então, quando ele é preso, é dado a ordem de prisão, é levado para Roma, ele escreve 7 cartas para as suas igrejas aí. E aí, quais são as igrejas que ele escreve essas cartas? Aí tem, na viagem até Roma, passou por várias comunidades, escreve suas cartas. Desde Esminas, recebida pelo bispo Policarpo, que nós vamos ver em sequência, escreveu a igreja de Éfeso, Magnésia, Trália e Roma. Desde Troade, são as regiões que ele passou enquanto estava indo para Roma. Ele escreve a igreja de Filadélfia e Esmina, e ao bispo de Policarpo, e em 110 ele acaba sendo martirizado. Tá bom? Aí nós vemos aí então a história de Santo Inácio. E ele, há uma passagem interessante que Santo Inácio, quando a igreja de Roma descobre que ele está sendo levado para lá, para ser martirizado e comido pelas feras, e ele fica sabendo que está havendo esse movimento para livrá-lo, ele diz, não faça isso. Não faça isso, porque eu sou trigo de Deus. E como trigo de Deus eu vou ser moído pelas feras. Então, e aí, diante disso, e um praxe dos imperadores era forçar com que os discípulos, os pais, negassem a fé cristã. Diante da negativa, então, era sentenciado à morte. Vamos ver mais 2 mártires desse período aí. Um que nós quase não ouvimos falar, mas eu vou falar rapidamente.
é Germânico. Tá? Esse aqui morreu antes de Policarpo. Tá? E ele foi levado diante do seu acusador, e lá foi lhe dada a oportunidade para negar o nome de Cristo, ao que ele responde que ele já estava cansado, ele não queria mais ficar vivendo diante de tamanha injustiça a qual estava sendo feita com os cristãos. E o seu algoz ali o acusa de ateu. E diz o seguinte: que morram os ateus. Ao que a plateia também ela vai responder. E após esse grito, que morram os ateus, o próprio ancião germânico, ele atiça as feras para que elas venham para cima dele, e aí ele morre martirizado, comido pelas feras ali. E aí, como faz o pedido do povo, após a morte do ancião germânico, então eles pedem Policarpo para que seja trazido, para que morra também pelas feras ali que estavam. Mas a morte de Policarpo ela se deu um pouquinho mais complicada. Aí está uma gravura que exemplifica ou ilustra Policarpo sendo colocado na estaca e ateado fogo sobre o seu corpo. Olha lá, Policarpo, e olha o que ele vai dizer, porque também é pedido lá que ele faça a negativa de negar, e ele diz o seguinte: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu Redentor? Ouça bem claro, sou cristão. Ao que Policarpo, ele afirma a sua fé, porque também foi lhe dada a oportunidade para que ele viesse negar o nome de Cristo, mas ele não faz, e ele ainda diz o seguinte: eu sirvo a Cristo durante 86 anos da minha vida, como é que eu posso, ele nunca me traiu, como é que eu posso negar o nome dele? E aí ele diz: eu sou cristão, incitando para que se coloque de fato fogo sobre ele e a chama o consuma. Olha o que ele diz aqui: o fogo que o juiz acenderia duraria somente um momento e logo se apagaria, mas que o castigo eterno nunca se apagaria. Foi essa a resposta que Policarpo deu aos seus acusadores. Ainda que eles acendessem a chama, ela duraria só um momento, mas a chama eterna, o fogo eterno, esse não se apagaria. Então, nós temos aí o primeiro imperador do século II, Trajano. Os mártires desse período aí é o ancião germânico, Inácio de Antioquia e Policarpo. Vimos um documento aí importantíssimo para nós pesquisarmos aí, que é a carta que é trocada entre Plínio, o jovem governador da Bitínia, e o imperador Trajano, tá bom? Aguardem os próximos vídeos, nós vamos encerrar essa sequência que nós estamos estudando das perseguições do século I ao século II, e na sequência eu vou colocar os outros vídeos que falam dos imperadores e da perseguição que houve em relação aos cristãos dentro deste período do século II, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.